Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, edição 310, sua edição semanal de Grêmio, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semaninha aqui com eles, Fanny Weber e Débora Capelari. Fala daí, Fanny. E aí, pessoal, tamo junto, tamo sorridente, tamo faceiro, tamo curtindo. Se tu acha que eu tô com uma voz estranha, porque eu tô já tô meio iniciando uma gripe da Copa América para poder ver os jogos em casa. Maravilha, o Grêmio com a gripe da Copa América para ver os jogos em casa. Bela desculpa essa, cara. Interessante essa, dá para conseguir um atestadinho ali maroto, né? Até 14 dias não precisa se encostar, é isso aí, né? Tem a doença que eu espero que o Grêmio não pegue, Rodrigão, é a influenza B. Ah, essa daí eu não quero distância dessa. Vale a pena tomar vacina pra essa, hein? Por sinal, o Grêmio já deveria estar vacinado disso. Débora Capelari, fala, menina serelepe que já tá dando risada. Eu voltei a ter serelepe, né? Finalmente a gente saiu da zona. Saímos da zona, tem gente que gosta de ir pra zona, eu quero distância da zona em todos os sentidos. Ai, vamos lá então, o último programa antes da parada da Copa América. A gente vem pra falar de futebol logo em seguida, mas antes do futebol a gente tem que pagar as contas, então vamos ouvir os comerciais e você que tá aí desse lado, preste muita atenção. Dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então, vamos ao futebol. Grêmio e primeiro semestre de Grêmio. Esse programa não vai falar de um jogo específico, a gente não vai falar especificamente do último jogo, nem do próximo jogo, a gente vai falar do primeiro semestre do Grêmio. Por que a gente vai fazer isso? Porque vai ter a parada para a Copa América e a gente também vai parar para a Copa América, porque diferente de muitos meios de comunicação, a gente não vai ficar inventando história de quem tá saindo, de quem tá chegando, ficar... como é que fala mesmo? Ficar sofrendo, né? Se torturando com notícia que não dá em nada, né? É isso aí. Então a gente vai falar agora... Então a gente vai torturar a nós mesmos e aos ouvintes tudo agora, Rodrigão. Então todas as teorias da conspiração a gente vai lançar hoje. A gente vai passar a régua, pedir a conta do primeiro semestre e aí a gente volta só depois que o Brasil já tiver sido eliminado da Copa América e que o futebol... e que terminou a Copa do Mundo eu quero ir num jogo feminina. E que aí a gente vai voltar para falar do segundo semestre, porque daí o Grêmio vai ter voltado e, se Deus quiser, vai ter decolado o teco-teco do Renato, e aí a gente volta a falar de Grêmio daí depois. O que é, Débora? Tu quer ir no jogo? O Brasil não pode ser eliminado, precisa ir no jogo do Brasil. Tu quer... o ingresso que tu comprou é pra, quarta, semifinal, é isso? Isso. Nossa, contando com a vitória do Brasil. Mas é muito serelepismo nesse corpo. Eu tô pensando em ir no Uruguai e Japão. Isso eu vou também. Eu e o Daniel.
Nosso padrinho. Isso é uma coisa que eu ainda vou entender, cara. Japão na Copa América. Né? Precisa completar os times, né, Rodrigão? Pois é, né? Tipo Libertadores, né? Não tem time suficiente pra botar no campeonato, tem que ter uns convidados, né? Aí chama uns países diferentes aí pra participar. Os caras fazem turismo, né? É isso aí. Especulam uns jogadores do Brasil da segunda divisão. Traz umas Canon, umas Nikon pra nós, né? Um Master System, um videocassete 8 cabeças. Traz uns Tectoy, uns Sharp. Tá aí. E umas fitinhas de Atari, né? Tudo pronto. Traz uns Super Famicom. É isso aí, só os assuntos bons. Só coisa boa, é isso aí. Mas então tá, né? Grêmio encerrando aí o primeiro semestre de 2019 contra o Botafogo, também conhecido como ONG. O jogo na próxima quarta, dia 12, provavelmente dia que você vai estar ouvindo isso, e a gente vai estar aqui falando de Grêmio no primeiro semestre. Eu começo aqui, eu já jogo na cara de vocês, assim, ó, pego aqui, saca aquela imagem do cara jogando dinheiro, assim, pro ar, fazendo com a mãozinha assim para jogar dinheiro. Eu tô jogando na cara de vocês agora os resultados do Grêmio no primeiro semestre, tá? Isso aí, porque daí eu não preciso pensar, só me dá o resultado. Maravilha. Eu vou desconsiderar Gauchão, porque Gauchão é café com leite, né? Não conta, né? Vamos contar. Afinal foi Grenal? Afinal foi Grenal 2-0-0, mas vamos considerar os jogos contra time grande, né, cara? Vamos considerar. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer melhor, tá? Vamos pegar só a final do Gauchão, porque é contra time da primeira divisão, tá? Então vamos botar junto, tá? Porque e logo vocês vão entender por quê. Eu tô olhando os números aqui. Eu tô considerando aqui, ó, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que apesar de ter sido Juventude, é um campeonato grande, é a Copa do Brasil, né? É, mata-mata. E Libertadores, tá? Fugiu a palavra, nesse escopo, a gente tem 6 vitórias, 6 derrotas e 4 empates, tá? Por que eu falei de pegar a final da final do Gauchão para botar nesse bolo aí? Porque daí o Grêmio tem 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Tá? Então, cara, é medíocre, né? Me desculpa, mas é medíocre, é mediano. Medíocre não é uma coisa ruim, medíocre é uma coisa mediana, é uma coisa que tá ali, tá na média, né? Não é acima da média, também não é uma porcaria, é medíocre, é médio, tá? Então, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Vamos falar campeonato por campeonato? Vamos. Copa do Brasil, 1 empate e 1 vitória e 1 empate. Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Libertadores, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E aí, Gauchão, né, pegando aquele joguinho da final, aqueles 2 jogos da final, 2 empates. E esse é o primeiro semestre do Grêmio. Renato dizendo que decola. Time que parece que perdeu. Não digo que desaprendeu a jogar, mas parece que perdeu a vontade de jogar. Jogadores faltando, né? Falta jogador ali para a zaga. Eu acredito que falta jogador também para a lateral direita, porque tem um que está quase se aposentando. E eu até diria que falta jogador ali para a lateral esquerda, porque o Cortez se machucou e o Capixaba tava, acho que amarelado, sei lá o que. Mas não lembro mais. Mesmo assim o Capixaba no Campeonato Gaúcho parecia que ia voar. E aí agora contra os adversários mais fortes aí, me parece que é um cara aí que não dá para confiar só nele, porque vai que o Cortez resolve ir embora, a gente tá meio que fudido, né? Eu não acho Capixaba tão ruim assim. Acho que ele consegue melhorar um pouco mais. Então, Débora, já que tu te atirou, começa contigo aí. Grêmio no primeiro semestre. Olha, sacanagem, né? Eu não lembrava nem quem era o último adversário antes do Fortaleza. Eu vou lembrar do primeiro semestre. Eu só lembro do meu sofrimento. Isso conta? Conta. Abre teu coração. Meu sofrimento total. Eu acho que o Grêmio no primeiro semestre não se achou, como todo mundo sabe.
A Libertadores deu uma esperança pra gente, os jogos. Foi contra o Libertad que a gente teve a primeira vitória? Foi Em contra casa? o... Já te digo, vai falando aí que eu já tô pegando aqui a tabela. Eu não lembro, eu acho que foi contra o Libertad, a primeira vitória em casa. Foi Não, o Libertad a gente único. perdeu em casa, a gente venceu fora. O Libertad a gente venceu fora depois. Isso aí. Então, de quem que a gente ganhou em casa? Não lembro mais. Universidade. Tá, enfim. Não, desculpa, foi... Universidade foi fora. Perdão. Continua aí que daqui a pouco vem aqui. O meu resumo, independente de quem foi o único jogo do semestre todo que a gente jogou bem. Foi E teve cara de Grêmio. De Rosário... Brasileirão, Copa do Brasil, Gauchão, primeira tudo. Vitória em casa foi o único jogo que a gente ganhou bem, jogou bem. Rosário Central na quarta rodada. Foi a primeira vitória em casa. Então foi esse o único jogo que se salva de todo o primeiro semestre. Nos outros, que nem, sei lá, Grêmio e Bahia do Brasileirão, a gente não jogou mal, mas também não foi uma Brastemp, tanto que, se eu não me engano, se eu contei direito, teve 10 chutes para cada lado. E nem, tipo, chance real de gol, acho que se teve uma ou duas de cada time, foi muito. Mas com um time completamente diferente do que todos os times. Acho que a gente jogou nesse primeiro semestre 3 vezes com o mesmo time, os mesmos jogadores, e nem eram os titulares. Então, isso, para mim, é o fator que mais pesou nesse semestre. Além de parecer que os jogadores não estão treinando. Não sei se vocês concordam. Eu coloco aí o jogo contra o Libertad, a vitória 2-0 contra o Libertad fora, como um dos jogos de referência também nesse primeiro semestre. Foi um jogo bom, mas o que o Grêmio jogou mesmo, pra valer, que parecia o Grêmio de 2018, foi esse na Arena pra mim. Não, sim, justo, faz sentido. Fanny. Cara, o que eu vou dizer? O primeiro semestre do Grêmio é inconstante, assim, né? E irritantemente inconstante, assim. Porque o ano começa com a gente com uma expectativa gigantesca, né? Gigantesca. Contratações, Tardelli, né? Viseu, o Capixaba, eu acho que o Capixaba se manteve. Então a gente tem umas contratações legais. Depois vem o Rômulo, que a gente tinha uma expectativa assim para ele, assim. A gente era mais cético, né? Uma expectativa cética, mas assim, tinha uma expectativa com ele. E o Grêmio ainda tinha, como é que eu posso dizer? E a gente ainda tinha por certezas, né? Tipo, Kahneman e Jeromel, a gente tinha certeza. A gente tinha certeza, mesmo no Léo Gomes, a gente tinha uma certeza, né? O meio de campo do Grêmio a gente tinha uma certeza. E essa certeza que a gente vai tendo, ela vai se desfazendo conforme vai passando o tempo, né? A gente começa o ano com o Jael, e a gente meio que reclamando, ou não do Jael, mas sei lá, procurando assim, tipo, da onde o Jael, né? A gente tem que ter um jogador melhor. E daí, logo depois, o Grêmio manda o Jael pro Japão e promove o André à posição de Jael, entendeu? De um jeito inconsequente, assim, do jeito tipo dando a chance, dando uma sequência de jogo pro Jael, pro André, assim, que foi meio parecida com a que o Jael teve. Daí parece, nossa, eles estão mantendo um padrão, pelo menos. E o Viseu, que começa o ano, começa os 2 primeiros jogos lá em cima, desaparece, assim, de um jeito até estranho de dizer, assim, então, acho que até por costume do futebol e tal. E o Viseu mesmo não ganha a oportunidade que o André ganha, né? A sequência que o André ganha, o Viseu não ganha isso, entendeu? E daí a gente fica pensando assim, nossa, tá, mas só falta encaixar ali. Daí quando vê o Luan é sacado, né? Porque tinha o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, acho que o Michel lesiona, o Michael lesiona, daí entra o Matheus Henrique.
o Jean-Pierre também pedindo passagem, daí o Grêmio dá uma segurada no Luan, que já não estava jogando tão bem, jogou bem no comecinho do ano, ele joga bem, e daí ele dá uma caída, daí sacam o Luan assim, com a questão de treinamento e tal, intensivo, mete o Jean-Pierre que dá a resposta, mas não é a resposta que a gente queria, e as derrotas vão vindo, e o Libertadores vai se perdendo, daí a gente tá sofrendo, isso eu tô falando era só do Gauchão, né? Daí quando começa o Brasileirão, quando começa o Brasileirão, assim, é uma displicência com o campeonato, assim. Campeonato que terminava 2018 com o Rodrigão dizendo, não, a gente tem que lutar pelo Brasileirão, que tem que ser um título diferente. Falei isso em 2018 e vou repetir em 2019. Daí o Grêmio pega essa opinião do Rodrigão, enfia numa lata de lixo e fala assim pro Rodrigão, vai se fuder, meu, eu vou perder 4 aqui. E foda-se, perdeu 4 mesmo, tá ligado? E cagou pro lance, entendeu? Cagou, jogou fora toda oportunidade. Um rodízio meio besta, assim, sem propósito nenhum, sabe? Não é um rodízio de peça, é um rodízio de time inteiro, meio perdido, assim. Não sei, ficou... Esse primeiro semestre do Grêmio deixou bem claro pra mim, assim, que é primeiro, assim... como o Grêmio tinha um projeto interessante no passado e como esse projeto foi facilmente destruído, assim, entendeu? Como esse projeto foi por displicência de vários... por uma displicência de contratação, o Grêmio achou que mesmo assim ia conseguir manter um alto nível que já tinha acontecido em 2018, né? Se tu pega as contratações do Grêmio em 2018, elas são meio displicentes. Mas o Grêmio fez um bom, sei lá, um bom gauchão, fez um bom brasileiro até, perdeu umas partidas ridículas, mas beleza, fez um brasileiro melhor do que o que está fazendo agora. E Libertadores e Copa do Brasil em agosto, que ali que foi tipo meio a definição do que ia acontecer. Mas o Grêmio vai contra a semifinal contra o River meio que num bumba meu boi. Não bumba meu boi, né? Parece que eu tô dizendo que aquele time do ano passado era ruim. Mas tô dizendo que assim, tipo assim, o Grêmio falha o ano passado na falta de reposição de peça. E esse ano é, de novo, a falta de reposição de peça, mais uma vez. Sei lá, desde que eu acompanho o Grêmio, todo ano é a mesma merda, tá ligado? E daí agora a gente tá lá, Kahneman lesionado, Jeromel jogando talvez, tipo, no sacrifício, Paulo Miranda lesionado, o Rodrigues que o Renato demorou 5 partidas para botar ele jogar e agora, o cara, tipo, tá dando muito conta, assim, sabe? Ah, não tá pronto, daí quando vê o cara entra e joga bem pra caralho, entendeu? Então, sei lá, tipo... Sim, o que será que tá por trás disso, né? Eu sempre me pergunto. Eu, assim, ó, sem teoria da conspiração, assim, sem teoria da conspiração, eu só tenho uma pessoa pra ocupar que tem que dizer assim, o Renato tem que acordar, pra mostrar que, tipo, o que é esse cara não treina bem? O que é esses caras, o Matheus Henrique, o Jean-Pierre não treinava bem? Porque todas as mudanças que o Grêmio fez no time é tipo gente que sai, pressão de torcida e tal. Nada tá saindo da cabeça dele mais, entendeu? Nada tá saindo da cabeça dele mais. O que sai da cabeça dele é só umas cabeças durice. André, 3 anos jogando no ataque sem render nada. Daí, o André sim, que nem esse jogo do... Qual foi o último jogo? Fortaleza, né? Uhum. Ele tirou o Viseu pra botar o André. Tipo, 10 minutos depois que ele tirou o Viseu pra tentar mudar a tática de jogo, ele viu que não dava certo jogar sem um atacante e bota o Viseu de novo. Bota o André. Tipo, por mim ele podia ter botado o Viseu de volta no jogo. Sim, só que meio que é ilegal, né, Débora? Mas, enfim. Eu sei que é ilegal, mas, tipo, se eu pudesse escolher, tipo, ele cometeu um erro, entendeu? E aí ele só consertou esse erro quando ele botou o Patrick jogar, porque o Patrick, acho eu que é porque o Patrick... Não é o PP? Não, mas ele botou o Patrick, não botou? Eu tô louco, ele não botou o Patrick jogar no final, porque ele e o Jean-Pierre, eles sempre jogam juntos desde a base, então eles têm uma sintonia. E ali deu uma melhorada no jogo. E põe o cara pra jogar nos últimos 10 minutos, sabe? É tipo de coisa assim que,
Sabe, tipo assim, o Renato já fez melhor e a gente só critica porque a gente sabe que o Renato já fez melhor. E ele é muito capaz de fazer melhor, mas parece que, tipo, ele tá de mão atada com um elenco que... meio misto elenco com ele com falta de ideia, sabe? Eu acho que o Renato tá numa situação que ele meio que não tá vendo uma saída, assim, tá esperando um milagre acontecer, meu. E de milagre por milagre, tem acontecido alguns milagres, né? Tipo, um Matheus Henrique, que agora tá na seleção jogando bem, né? De sub-20, né? Mas tá jogando bem. Um Jean-Pierre, que faz uns gols de falta, faz um salseiro lá. Tá agora entrando o Tardelli aos poucos. Tá, o Viseu voltou a jogar bem. O Tardelli, tipo pra assim, mim, ainda não justificou justificou o salário que ele ganha. Não justificou o salário. Essa volta agora, depois dessa parada aí, meu, ou ele vem, ou ele vem, né, cara? Não tem. E não vai vir, meu. Não vai vir, meu. O Marinho ano passado não veio. O Marinho foi um grande erro de contratação. Agora o Tardelli, eu tava pensando porque eu não ando lendo nada de futebol. Ele jogava nessa posição mesmo, porque parece que o cara não sabe jogar nada. Jogou já. Ele já jogou, né? Ou ele fez que nem o Montoya, que o Montoya jogava na esquerda e ele botou o Montoya na direita em todos os jogos. Não, o Tardelli já jogou nas duas. O Tardelli já jogou na do que o Everton joga já. Eu acho que ele jogou quando foi campeão pela Libertadores com o Galo. Naquele time do Atlético, o Tardelli fazia várias... ele tinha várias posições, digamos assim, que ele jogava, né? Então não tem explicação, tipo, pra não ter jogado bem ainda, porque mas esse último jogo... A questão do Tardelli é a mesma questão que foi do Marinho, entendeu? É física, entendeu? O Grêmio contrata um cara como o Tardelli, que vem da fucking China. Já tinha contratado um Marinho que veio da fucking China. E acha que o quê? Que o cara vai chegar, botar a camiseta e fardar, meu, lá os caras jogam 20 partidas por ano, aqui o cara joga 20 partidas só no gauchão. Sim, mas o Tardelli tá há quantos meses no Grêmio? Eu ia pesquisar isso esses dias antes do programa e esqueci de... Ele chegou no final do gauchão, mais ou menos, né? Sim. Ele chega mais ou menos na metade do... Ele já chega a partir das oitavas já. Por isso que eu disse, cara. Quarta. Eu acho que é um fevereiro. Eu acho que é um tempo aceitável, assim. Fevereiro, né? Nós já estamos em junho. Eu acho já que é um tempo aceitável. Já devia estar com condicionamento físico. Exatamente. E aí vamos fazer, vamos voltar em julho. E aí eu acho que já é um tempo aceitável, assim, pro cara tá voando, né? Mas é o tipo de coisa que eu falei, meu. É o tipo de coisa assim, meu. É o tipo de contratação meio besta, assim. Porque o cara sabe que o louco vai demorar um tempo pra se adaptar porque vem da China. Daí tu vem e tu quer repatriar o cara, meu. Beleza, tu quer repatriar o cara, mas tu sabe quem tu tá repatriando aí. Não pode ser tua solução pra tudo, tem que ser uma opção só. Sim. Tu sabe que tu tá contratando, entendeu? E daí tu contrata o Tardelli e tem... Não é como se, tipo assim... Não é como se o Grêmio não tivesse atacante, tá? Sim. Tu contrata o Tardelli, tá ligado? Não põe o Tardelli, tu vai botar o PP, entendeu? Que não tá longe de ser, tipo, o que o Everton é, entendeu? Mas... E daí tu não contrata um zagueiro, meu. Mas vai chegar lá, pelo visto. Eu até ia comentar hoje, já vou até adiantar que a gente tá vendo como é que vai ser o Grêmio sem Everton, caso ele não volte da Copa América, né? Sim. Eu acho que o PP assume o lugar dele. Eu vejo como um substituto natural, assim, pra posição. E acho que ele não demora muito pra se adaptar. Cara, mas é que o problema é que é o seguinte, o PP, meu... O PP hoje, ele é tipo que nem o Pedro Rocha era no começo, sabe? É um cara inconstante, entendeu? O Everton, quando vai jogar na posição do Pedro Rocha, o Everton já tá mais que pronto, entendeu? Sim, mas o Everton é da seleção brasileira, né? Tipo, o Everton tá num nível acima, tu não pode querer que O que eu tô comparando é o Everton com o Pedro Rocha. Quando o Pedro Rocha sai do Grêmio e entra o Everton não era da seleção, em primeiro lugar. E daí ele pega e já é conhecedor do ambiente, entendeu? Já tinha feito gol em mundial, sabe? Ele já tinha jogado legal na posição.
Agora, tipo, o PP não, meu. O PP, ele tá, tipo assim, eu tô dizendo que a transição do Pedro Rocha pro Everton, ela foi muito tranquila. A transição do Everton pro PP não vai ser tranquila, meu. Ah, entendi. Mas eu acho que não vai ser tão difícil ou vai demorar tanto para ele se adaptar Meu, com a o time. gente não pode cair nesse ilusionismo, que é o mesmo ilusionismo que a gente caiu com o Viseu, entendeu? O Viseu fez 2 gols no gauchão e a gente, nossa, meu Deus, temos o número 10. Meu, não pode cair nesse o cara joga uma... Tipo, se tu pega o gol do Grêmio contra o Fortaleza, o passe do Jean-Pierre e o gol do PP, tu pega só esse trecho, só esse lance, meu, tu pensa que o Grêmio massacrou o jogo inteiro, entendeu? E não foi o que aconteceu, sabe? Tipo, é um lampejo é um lampejo de talento do PP que ele tem, claro, mas não é uma coisa que ele vai conseguir reproduzir sempre, assim, sabe? É isso que eu quero dizer. Sim. Mas que a gente vê, assim, que tem alguma coisa para tirar dali, principalmente se der continuidade para ele, né? É disso que eu falo. Eu não tenho tanto medo, porque se der, vai ser melhor do que trazer uma peça de fora. Mas Resumindo. eu concordo com o que o Fanny diz, no sentido de o nível do Everton vai ser muito difícil buscar. Ah, vai. Com isso eu concordo com vocês que vai ser, mas é que eu acho que não tem outro jogador com o nível do Everton para colocar no lugar, nem se tu trouxer de fora. Sim. A não ser que tu traga de volta o Pedro Rocha. E é essa a Que preocupação. foi coisa que o Grêmio não fez e devia ter feito, sabendo que o É. Everton logo ia sair. Não devia ter feito nada, porque o Grêmio ia pagar o quê? Um caminhão de dinheiro pro Pedro muito Rocha. O caro. que o Pedro Rocha tá fazendo Mas no tá Cruzeiro? pagando um caminhão de dinheiro pro Tardelli e não tá Mas fazendo o que o nada. Pedro Rocha tá fazendo no Cruzeiro do Pedro Rocha? A gente sabe o que ia acontecer, pelo menos, né? Que é nada, né? Ah, eu não concordo. Tu não pode trazer o Pedro... Não, mas eu acho que assim, tu não consegue trazer o Pedro Rocha de volta pro Grêmio pra ele ser reserva do reserva dele. É que eu tô contando já com o Everton não estando mais no Grêmio. Eu sei, mas quando o Pedro Rocha veio pro Brasil, era essa a situação. Mas a gente sabia que era temporário. Tipo, a gente tem que pensar no futuro no futebol. Sim, mas o jogador não pensa no futuro, o jogador pensa no presente. O presente é, vou jogar ou não vou. Chega o Pedro Rocha assim, ó, Pedro Rocha, ó. Provavelmente em julho o Everton vai embora, mas ele tem que jogar bem, ainda todo esse primeiro semestre. Daí é o seguinte, tu pode vir aqui pro Grêmio e ser reserva dele e jogar quando ele não for jogar, obviamente, e daí torcer para ele ser vendido. Ou senão ele fica que nem o Luan aqui no Grêmio por mais 3 anos. Mas tu tá muito perseguido. Porque é isso que aconteceu com o Luan, né? Tipo, o Luan, todo mundo pensou que ele ia ser vendido, não foi vendido. Venceu a Copa do Brasil, não foi vendido. Venceu a Libertadores, não foi vendido. Tá aí, Luan, né? Então, tipo, o que eu quero dizer assim, ó, era inviável trazer o Pedro Rocha, porque o Pedro Rocha pediu um dinheiro que o Grêmio não tem. Tá lá o Cruzeiro pagando dinheiro, que é o mesmo dinheiro que o Cruzeiro paga pro Edilson. Tá lá o Cruzeiro, lá, sob investigação do Fantástico, de onde é que tira dinheiro pra pagar esse jogador, tá ligado? Então, tipo assim, meu, tu não consegue competir com uma equipe que tá jogando o jogo ilicitamente, entendeu? E ainda mais uma equipe que, tipo, tá, meu, tipo, paga o que o jogador tá pedindo, entendeu? Sim, mas eu nem cogitei pagar o que o jogador tava pedindo. Só, sei lá, o Pedro Rocha foi meio também mercenário. O salário do Pedro Rocha é meio complicado mesmo, era 800 mil, né? É o que dizem 800 mil. Aí, quanto que ganha o Tardelli? Não é esse valor? Não. Não, O Tardelli não ganha uns não. 700 mil? Mas daí o que eu penso é diferente. O que eu penso é o seguinte, ó. Primeiro que, claro, eu acho a contratação do Tardelli agora, né? Agora é meio fácil de falar também, né? Mas eu acho a contratação do Tardelli, assim, meio que tipo assim, ó. Dado a situação, acho meio absurdo, assim, tu contratar um cara pelo valor que vai, tipo, vindo de onde vem, entendeu? Mas tu não consegue trazer um jogador do tipo Tardelli, que com o histórico do Tardelli, sem pagar bastante. Então tu tem que ficar nessa. Daí que tu faz? Tu faz uma aposta ou tu não contrata ninguém? Daí eu acho que o Grêmio foi e tentou fazer a aposta, que a aposta obviamente não se pagou, entendeu? Mas vamos ter fé que vai se pagar na volta da Copa América. Até porque a gente também tem... Mas daí nesse caso, assim, ó, se fosse eu fazendo, eu também apostaria, talvez não no Tardelli, né? Mas vamos pensar assim que o Tardelli e o Pedro Rocha são em mesma situação de igualdade, assim, de salarial e até mesmo de afastamento, porque o Pedro Rocha está jogando na Ucrânia, né? É melhor tu botar uma peça diferente do que botar a mesma peça do que, tipo,
trazer o mesmo cara que veio no passado, assim, o ex-jogador é meio complicado também, o cara acha que vai estar que nem sai, ele vai voltar do jeito que estava quando ele saiu, né? Então tem todo esse rolê. Mas é isso, a gente tá só esbanjando um mau humor, assim. Porque a pior parte, daí era o que eu queria falar, é que daí, tipo, toda essa questão de contratação de Tardelli, contrata ou não Pedro Rocha, não sei quem, não sei mais quem, Rômulo, não contrata a porcaria de um zagueiro, manda o Bressan embora, e daí não contrata a porcaria de um zagueiro. E agora manda o Marinho pro Santos. O Santos também é uma mãe, né? Pra trazer o David Braz, meu, que é um magrão de 33 anos, meu, e nunca jogou bem na vida, meu. Eu particularmente nem me lembro desse cara, meu. Nem Mas só uma coisa, Fanny, mandar o Bressan embora. Cara, o Bressan não tinha nem clima pra ficar, meu. Não, o que eu quero dizer do mandar o Bressan embora é uma crítica meio que pra torcida, ó. Mandar o Bressan embora e tá vindo um cara que é pior. Ah, entendi. Vocês encheram o saco o Bressan, não tem clima, não sei o que, vai ser feliz longe. Eu acho trios meme, né, meu, mas pensando seriamente, assim, a torcida toca os jogadores por nada, tá ligado? Eu também acho que tiraram o Bressan pra Cristo, já tinha dito isso várias vezes, tipo, foi chato, mas acontece, e ele não era um péssimo jogador, tanto que uma Libertadores antes ele nos ajudou a dar o título. Eu acho que... Porque o Kahneman tinha levado amarelo também, e ele que jogou a final. Eu acho que era complicado manter. E aí, junto com o Bressan, foi o Ramirim também, não esqueçam disso. Tem essa bem. Tudo por pressão da torcida. E o Ramirim tá fazendo falta. Não lembro do Ramiro ter sido pressão da torcida. Não, porque o Ramiro foi pressão da torcida para tirar o Bressan, era o mesmo empresário, e ele não ganhou nada com o Bressan, vendeu o Ramiro. Foi um pacotinho. Sim. Tá, agora eu lembrei da situação. Enfim, Rodrigão, à frente a pauta aí. Sim, vamos lá. Se a gente não tem mais nada para falar do primeiro semestre, vamos falar do que a gente espera para o segundo semestre e as competições que o Grêmio tem pela frente aí, né? O Grêmio ainda tem 3 competições. O Grêmio está na Copa do Brasil, que vamos enfrentar o Bahia. O sorteio ocorreu hoje, né? Hoje, dia que nós estamos gravando. O Grêmio joga a primeira em casa e a segunda em Bahia. Tem o Campeonato Brasileiro pela frente ainda. O Campeonato Brasileiro tem ainda... Após o jogo contra o Botafogo, nós ainda teremos 19 rodadas. Então, estamos assim a 1/3 do Campeonato Brasileiro, e tem Libertadores também, que o Grêmio está nas 8avas de final e que a gente vai pegar na próxima fase o Libertad. Isso aí. O que vocês têm? O que vocês esperam desse segundo semestre do ano de 2019? 3 campeonatos ainda. Apesar dos pesares, né? O Grêmio, a gente ter reclamado tudo isso que a gente falou, a gente ainda está nas 3 competições e ainda está vivo nas 3 competições. Fanny, começa contigo agora. Vou falar bem rapidinho, porque eu já falei um monte antes, deixei a Débora falar pouco. Até peço já perdão aí para os ouvintes que gostam da Débora, das opiniões dela. Mas o que eu espero do Grêmio no segundo semestre é consistência. Consistência, assim, ó. Que o Grêmio encontre um padrão de jogo que não seja, tipo, cagado. O Grêmio, pra mim, esse primeiro semestre, só o Everton salvou o time. Tanto que o jogo que o Grêmio não tem o Everton, o Grêmio, nossa, sofre um monte pra fazer o gol num timezinho fraco lá, que é do Fortaleza. Então o Grêmio precisa arranjar mais opção de jogo para uma possível falta do Everton nesse segundo semestre, entendeu? Vai ser em julho um mês tensíssimo demais, assim, com o que foi agosto ano passado vai ser julho esse ano. Então o que eu falei do ano passado de agosto, errei tudo. Que eu falava há pouco tempo atrás de agosto vai ser um mês tenso, julho vai ser um mês tenso pra cacete, então também de novo. Sua preparação física vai estar toda cagada. Eu tenho certeza, assim, a nota que eu tô falando.
preparação física do Grêmio vai estar toda cagada. O Grêmio vai estar jogando 3 competições, sábado e domingo, quarta, domingo, e vai sofrer uma brigorna para vencer do Bahia, do Libertad, vai ter um Grenal no meio do caminho, ó. Julho vai ser o mês das lamentações, tá? Se a gente sobreviver julho, daí só coisas boas podem vir. Olha, eu acho que o Fanny pensa mais ou menos como eu, assim, o Grêmio tem aí como é que eu vou dizer, um teste de ferro, prova de ferro, sei lá como é que chama, tem um nome disso, né? Que esse jogo, esses 2 jogos contra o Bahia, esse jogo contra o Libertad, o Grenal, era no grupo dos padrinhos que a gente estava falando isso hoje à tarde, né? Isso mesmo. Padrim.com, Oi? isso mesmo, padrim.com/mbg. Isso aí. E cara, eu não tinha me ligado ainda dessa sequência de jogos decisivos, né? E entenda-se decisivo também se afastar da zona, né, cara? Porque o Grêmio saiu da zona do rebaixamento na última rodada agora, né? Tem mais uma agora contra o Botafogo ainda. Mas esperamos que consiga ir adiante e, cara, vai saber o que tem de cruzamentos também depois na Copa do Brasil, né? E completando também o que o Fanny falou ali, mais do que achar um jogador para essa posição aí que o Everton talvez deixe, né? E pegando de exemplo esse jogo contra o Fortaleza aí que não teve o Everton, mais do que um jogador para essa posição é um sistema de jogo para esse jogador, enfim, para como o Grêmio vai jogar, porque atualmente parece que o Grêmio tem só um sistema e mesmo assim o Grêmio parece que não consegue jogar nesse sistema que é o mesmo que o Grêmio já joga há 3 anos. Então acho que essa é uma preocupação também forte para esse segundo semestre. Fazer o time jogar. Mas vamos deixar a Débora falar um pouco aí, porque ela falou menos antes do primeiro semestre. Eu sou mais esperançosa que vocês. Eu sei que vai ser uma sequência difícil de jogos, mas a gente tem o Michael, que não tá muito bem ainda da lesão. O Michel, que também tá bichado. Na verdade, nós temos vários jogadores bichados, né? Então eu acho que essa parada vai ser fundamental para eles se recuperarem de vez. O Jeromito se tá jogando, que a gente já chegou à conclusão aqui que ele tá jogando tá se esforçando para jogar, porque não tem outro zagueiro. Acho que ele também vai ter uma pausa e vai conseguir melhorar o desempenho dele. Eu só espero que a gente tenha um time titular com as melhoras deles. E aí eu tenho esperança que eles consigam se recuperar dessas lesões nesse tempo. E aí a gente tenha um meio-campo fixo, a gente tenha a zaga, se bem que a zaga tá indo bem agora me deu com o Jeromel e o Tonhão e com o Kahneman e o Jeromel, óbvio que Kahneman e Jeromel são a zaga titular, mas o Tonhão não tá indo mal, então a gente, se precisar ficar mais um tempo sem o Kahneman, vai dar conta. Mas ali no meio campo, eu não sei o que o Renato vai fazer, mas ele vai ter que escolher se ele quer Alisson e Tassiano, porque eu não tiraria Tassiano, mas o time titular. Não sei o que vocês acham. Ou se ele fica com Michael e Tassiano. Que a gente teve esses 2 últimos jogos, teve um com o Alisson e o Tassiano e um com o Michael e o Tassiano, e eu não consegui me decidir qual que eu gostei mais. Então, estando os 2 fora de lesão, eu acho que isso já vai dar uma consistência para o time, e aí a gente vai voltar a ter o estilo de jogo que a gente tinha, porque o meio de campo é muito importante para isso. Não sei se vocês concordam, ou já pararam para pensar nisso. O Tassiano que tu citou, eu já comentei aqui, já comentei no grupo, lá também no Whats, né? Eu acho ele um jogador mais versátil do que o que a gente tem hoje, que é o Jean-Pierre, que é um jogador que joga mais centralizado, né? Eu acho que
o Tassiano, assim, a movimentação dele é mais condizente com aquela movimentação que o Grêmio tinha com o Luan naquela posição. Mas parece que a preferência do Renato ainda é o GPR, né? Mas Talvez eu não, por ele não ter essa tiraria o opção. Jean-Pierre também do time. Pode jogar o Alisson e o Jean-Pierre. Não, mas eu tô falando do Tassiano que tu tinha citado antes. Desculpa, o Tassiano e E o o GPR. Jean-Pierre, me distraí. O Tassiano jogando na posição pela direita, então. Isso, Pode ser. Pode ser. Algumas jogadas aí que o Grêmio teve que ele participou dos gols foi por ali. isso, e eu gostei dele, e já que o Luan não pode voltar, porque eu ainda acho o Luan melhor que o Jean-Pierre, até porque o Jean-Pierre tá começando na carreira, ainda erra algumas coisas, tipo, ele foi, nesse último jogo, ele até que ele não foi tão mal, não errou tanto, mas ele tem dificuldades ainda, e bem ou mal o Luan, ele dava certa condição para o time quando ele queria jogar. O problema é saber o que está acontecendo com o Luan de verdade, se ele está lesionado, se ele não quer jogar, se tem algum problema interno. Em condições, em plenas condições, a gente nem deveria estar comparando o Luan com o Jean-Pierre, né? Sim, A sim, mas é questão que é o que a gente tem, né? a questão é na situação atual com o Luan, sei lá, como tu disse, não dá para saber o que ele tem, né? Nessa situação, sim. Mas há algo de podre Sim, no Reino. Isso a gente sabe, porque não pode ser simplesmente tirou ele porque tem uma lesão, sei lá. Algo errado não está certo. Posso estar muito enganada, mas tem alguma coisa errada nisso tudo. Algo errado não está certo. Na real, falta posições, né? Se tu for pensar, né? Vai jogar o Tassiano, vai jogar o Michael, vai jogar o Matheus Henrique, ainda tem o Darlan quase pedindo passagem, o próximo ano já começa a jogar. Então tem... O Darlan eu acho que é mais pro ano que vem. Então tem tipo o Matheus Henrique, eles querem transformar no novo Arthur. Então tem bastante gente disputando duas vagas, né? E o Jean-Pierre não, né? Mas enfim, o Luan, o Jean-Pierre não. Mas... Sim, mas tanto o Matheus Henrique, quanto o Maico, quanto o Alisson me servem. Agora basta escolher um para ter uma consistência, porque o que não pode fazer, e é o que eu espero que não aconteça no segundo semestre, é que não fique trocando de jogador cada partida. Porque justamente a gente teve aquela consistência de ser o time de troca de passes e de jogar bem, porque tinha um time sempre jogando junto. E aí, quando entrava um reserva, praticamente entrava um jogador só diferente, mas os outros estavam tão acostumados que esse jogador já sabia o que ele tinha que fazer e aonde ele tinha que se posicionar em campo. Não sei se eu estou sendo clara. Acho que sim, isso aí. E aí agora cada um que entra, entendeu, quer fazer alguma coisa meio que na individualidade. Está relacionado tanto ao entrosamento quanto ao esquema de jogo, né? Sim. Mas aí eu tenho muita fé e muita esperança que a gente vai voltar bem melhor. Eu tô bem otimista. Bem diferente de vocês dois tão pessimistas. Com o Grenal eu tô pouco me lixando. Eu fiquei bem feliz com o Bahia na Copa do Brasil. Acho que a gente jogou com o Bahia. Quem é que estava jogando? Foi um time bem diferente. Acho que jogou o PP. Foi, né? Eu não lembro de cabeça quem é que jogou contra o Bahia. Até porque esse jogo aí eu perdi. Acho que jogou o PP, acho que jogou o Capixaba, que daí no jogo do Fortaleza entrou o Leonardo pela esquerda, que também foi bem, que me surpreendeu. Mais um ponto positivo pro Leonardo, que dá pra ver que ele joga, não comprometeu o time, então se precisar dele, ele tá aí. Uhum. Jogou o Montoya contra o Bahia. Aí o Montoya entra nessa questão de que ele tinha que estar no lado esquerdo e não no lado direito, que ele sempre jogou no lado esquerdo. Mas aí eu ainda acho o Montoya melhor que o Alisson. Por que tu acha melhor? Porque o Montoya, olha só, no jogo contra o Fortaleza, o Alisson teve um chute a gol. Tá. Só. O Montoya erra, mas pelo menos ele chuta mais vezes, ele chega mais, eu prefiro ele.
Pelos o últimos Alisson, jogos, entendeu? o Alisson, assim, ele teve uma lesão e depois disso ele não voltou o mesmo Alisson que a gente tinha, né? Então talvez seja Mas pela lesão. Eu tô disso, comparando só pelos últimos jogos, entendeu? mas pegando o Alisson do ano passado, nossa, nem se compara com o Montoya. Não, com certeza. Com o ano passado não. Então a gente tá falando desse ano, do que tá acontecendo agora. E se ele voltar melhor no segundo semestre, ótimo, a gente fica com o Alisson. E o Montoya jogou poucas vezes e na posição errada. Então também não dá pra dizer que ele é um péssimo jogador, mas ele também não é ruim, na minha opinião. Claro. Eu sou do contra, né? Vocês pensam uma coisa, eu penso outra. Faz parte. Eu Todo mundo só- tem direito de estar errado. Na verdade, eu só discordo da Trouxa. Débora. Eu só discordo da Débora quando ela falou que a gente está sendo pessimista. Eu tô sendo realista. Eu não sei, pode ser realismo demais e eu que sou iludida demais, né? Mas eu sou otimista, tipo, eu acho que dando um descanso para os jogadores, para eles se recuperarem dessas lesões, de repente até o Alisson volte a jogar tudo que ele estava jogando. Claro, pode ser. Porque ele foi forçado a voltar da lesão antes do tempo, justamente porque não tem uma peça que se encaixe ali. Muito disso. É uma possibilidade, faz sentido. Beleza. Bom, então, para a gente encerrar a nossa pauta, vamos deixar a Débora falar mais um pouquinho, só que agora sobre o futebol feminino. Sim, vamos falar de alguma coisa boa, né? Graças a Deus, estou aliviada que a gente não vai sair da Copa do Mundo perdendo todas as partidas. Disse isso lá no grupo dos padrinhos. Pô, e eu Porque e o Fônix somos o pessimista. mas para nove partidas seguidas, só derrota. E aí o Vadão é o técnico, daí tu não vai ter Marta na estreia, não sabe, nem sei se ela vai conseguir jogar na segunda partida agora, quinta-feira. Então, tipo, eu fiquei, claro, né, a gente pegou uma equipe fraca, se eu não me engano é a primeira Copa do Mundo da Jamaica, mas que tem uma baita goleira que, se não fosse a Cristiane ser o nome do jogo, como é que é o nome dela? Ai, não é Schneider. É Schneider. Acho que é Schneider. Isso, é a goleira da Jamaica. Ela foi o nome do jogo, porque ela fez altas defesas. Mas, enfim, a gente ganhou com 3 gols da Cristiane, que agora ela é a segunda jogadora a marcar 3 gols em Copa do Mundo em partida de estreia. Massa. Eu não lembro o nome da outra, mas Não importa. Como falou lá. Ok? Não importa. Mas enfim, ela além disso, agora com esses gols, ela, já vou adiantar o assunto, ela já virou uma das artilheiras de todas as Copas do Mundo da seleção brasileira. A primeira é a Marta, que tem 103 gols. Depois da Marta, o Pelé, com 95 gols. E a Cristiane tem 92 gols. Mas não é em Copa do Mundo, Débora, é usando a camisa da seleção. Porque Isso, desculpa. Copas seleção, do Mundo, a Marta tem 15 gols. Isso, e ela tá a 2 gols de se tornar a maior artilheira das Copas do Mundo, por isso que eu confundi. Misturei os assuntos. Se ela conseguir marcar nessa Copa do Mundo 2 gols ou 3 gols, ela vai ser a maior artilheira das Copas do Mundo, passando o Ronaldo Fenômeno. E quem é? Eu acho que é o Close. Hã? E o Close. Isso. E o Close. A Marta é foda, né, meu? Tá louco. Não, francamente assim, é bem fácil. Não é. Só porque ela joga mais Copas do Mundo. Não, assim, é bem fácil que ela consiga fazer pelo menos 2 gols assim nessa Copa do Mundo. Tipo... Até pelo nível dela e pela quantidade de gols que ela faz em si, né? Não é uma coisa impossível. Sim, assim. Mas se ela voltar a jogar, agora é quinta-feira, dia 13, a gente vai jogar contra a Austrália. Provavelmente a Marta não entra ainda. Então ela vai entrar no jogo
contra a Itália, que é um time um pouquinho mais forte. Então, não vai ser tão fácil. Tipo, esse jogo que a gente teve contra a Jamaica foi, que nem eu disse, meio que para iludir a torcida, porque deu para ver que as jogadoras estavam bem cansadas no segundo tempo, não era nem metade do segundo tempo, elas já estavam exaustas. Acho que foi o Fanny que falou, né, que a Formiga estava levando o time nas costas. Sim, a Formiga tá acostumando a levar sempre 15 vezes seu peso, né? Pausa para os risos. Mas enfim, e tu corneteava a Formiga, eu falei que ela era boa jogadora. Eu corneteava mesmo, por causa que eu acho que esse esquema do Vadão, coitada da Formiga, né? Esquema do Vadão aí, a Formiga tem que correr por 4 bonecos, sendo ela uma pessoa. Mas ela é foda. A Mônica também foi muito bem no jogo, a Debinha. Aí a Andressa, que a gente chegou à conclusão de que a seleção feminina de futebol, ela assiste os jogos do Grêmio quando se trata de pênalti, as bateções do Grêmio. Que daí ela foi lá e bateu... E cagou, né? No estilo... Cagou a batida, né? Eu acho que ela bateu... Sim, bateu estilo Grêmio de bater pênaltis. Eu acho que ela bateu muito mal aquele pênalti. Nossa, muito mal. Foi pior que o pênalti que o André bateu. Mas a Bárbara também, a goleira, fez 3 ótimas defesas quando a gente estava meio que cansado e levou uns contra-ataques. E foi bem. Deixa eu só comentar uma coisinha rápida, Débora. Eu vi o jogo no Sport TV, não sei se tu viu no Sport TV também. Não, eu vi na Globo, que era pra incentivar que a TV aberta passasse jogos de futebol feminino. Daí tinha uma moça que eu acho que era jogadora até, eu não lembro o nome dela, que tava comentando no Sport TV. E ela salientou uma coisa assim que, tipo, a Bárbara, ela tem 1,78, eu acho. Então nessas bolas aéreas a Bárbara sofria porque a atacante da Jamaica tinha mais de 1,80. Então tinha uma diferença, né? Então ela tinha que se adiantar na bola. Então teve 2 chances meio perigosas ali, que foi meio que representativo desse esquema de espaço, né? E daí minha avaliação de jogo também, daí como o Brasil joga com 6 pessoas na defesa, né? Os 2 volantes mais os 4 zagueiros, sempre sobra um atacante do time adversário para cabecear a bola, né? Mas é isso aí. Só esse meu... Não me meto mais, prometo. Não, mas eu nem tenho muito para falar. Só falando que eu assisti a Globo, né? Porque eu queria incentivar a TV aberta a ter mais Ibope. Uma TVzinha a mais podia fazer a diferença. Foi batido recorde na audiência das TVs abertas. A Globo, que em média de futebol masculino nas quartas-feiras tem 25 pontos, teve 34,1 de audiência, e a Band teve 5,1, sendo que as outras TVs estavam com 0,8 e 0,5. A Band, se eu não me engano, ela triplicou a audiência dela. E eu achei isso muito legal, porque apesar de ser Copa do Mundo, muita gente não se importa com o futebol feminino, e eu achei legal isso. Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho aí para comentar um negócio que eu vi hoje de manhã, achei engraçado, que tem uma sinaleira que eu paro quando eu tô indo pro trabalho, que eles vendem aquela mídia antiga que a gente usa para acender o fogo do churrasco, jornal. Ah, sim. E aí... Eu fiquei pensando o que é. Isso. Já sei até que tu vai comentar. Já sabe, né? Sim. E aí tem 2 jornais de grande circulação na capital aqui, né? E aí, porra, os caras não se ajudam, meu. Sério, meu. Os caras não se ajudam. Ô, meu, eu que não tenho a menor noção de jornalismo, de capa de jornal... eu sou um cara muito desligado, meu. Inclusive, essa parada, assim, do que é o que é o politicamente correto, o que pode ser considerado, não digo ofensivo, mas que pode pegar mal, não pegar mal. Eu percebi isso, tá? E aí, meu, as 2 capas do jornal é exatamente assim, ó, cara. E nesse momento que a gente tá tentando, porra, cara,
tentando trazer a igualdade pro que é futebol feminino, o que é futebol masculino, né? E aí, meu, essas duas capas dos jornais, uma delas dizia assim, porque só para pegar um background agora, um contexto, né? Para quem tá chegando de Marte, teve jogo da seleção masculina e da seleção feminina. Seleção feminina ganhou de 3-0. 3. Não, a masculina A feminina, 3-0. 3-0. E a masculina 7-0. 7-0, tá? Aí o que tava na capa do jornal? Um dos jornais dizia assim: elas goleiam. E logo abaixo, e a fotinho das gurias, né? E logo abaixo, a fotinha do seleção masculina, eles humilham. Meu Deus. Aí, Sério? Sério. E aí no outro jornal tava assim: elas goleiam na estreia. E embaixo, eles goleiam antes da estreia. Porra, meu. Não, né, cara? Você é muito sem noção, tá louco. Ainda bem Não, que eu né, trabalho meu? no fim do mundo de Canoas e moro no fim do mundo de Porto Alegre. Definitivamente Não tem não, cara. vendendo jornal pertinho. Já tinha comprado e botado fogo. Não, né, meu? Não, cara, não. Ah, tá louco, mas é isso, sim. Aconteceu, eu achei muito cara de pau na transmissão da Globo que o Galvão Bueno falou que a CBF tinha que investir mais na base do futebol feminino. Uma verdade, né? Que é pra gente ter uma renovação pra Copa, porque essas jogadoras estão que nem a Cristiane, tá em 5 Copas do Mundo, ela tá há 15 anos na seleção brasileira. Sim. A Bárbara acho que tá porque 4. não tem base, entendeu? A gente não tem jogadora nova surgindo. Sim, eu acho que desde que eu comecei a ver futebol, desde que eu comecei a ver seleção brasileira de futebol feminino, a Cristiane, a Bárbara, a Formiga e a Marta, né? Essas 4 aí desde sempre na seleção. Sim, e aí o Galvão falou assim, que o presidente da CBF falou lá, que ele devia, no ar, assim, que ele devia fazer um incentivo para investir em base, não sei o que lá. E aí, depois do intervalo do jogo, o Galvão voltou dizendo que recebeu um WhatsApp do presidente da CBF, dizendo que ele estava investindo fortemente no futebol de base. Aí eu quase gritei para os meus vizinhos, já que eu estava assistindo sozinha. Eu disse, o caralho, né? Quem está investindo, quem está obrigando a investir em futebol de base é a Conmebol, por Sim. causa da Libertadores, e aí ele tomando gancho como se ele estivesse fazendo alguma coisa boa. E, na verdade, não se investe em nada no Brasil se não vem alguma confederação de fora do país que obriga os times a fazerem alguma coisa. Tanto que era para a gente ter, por exemplo, a Copa do Brasil e só ficou na expectativa de que vai ter Copa do Brasil feminina e não saiu mais nada, nenhuma notícia, nenhuma nota, nada. Provavelmente vai ficar pro ano que vem. E aí fica muito difícil. O Grêmio, que eu não sei se vocês lembram, né? Agora vamos falar mal do timinho do coração. Ia participar do Gauchão Sub-17, né? Não Sim. sei por que a Cargas d'Água, dois dias depois que eu falei aquilo no podcast, o Grêmio anunciou que não participaria mais da competição. Ué? E não tem explicação nenhuma no site do Grêmio, nem nada. A Confederação Gaúcha de Futebol, só anunciou que o Grêmio não participaria, deu uma nota de que o Grêmio não participaria mais da competição. Daí, realmente está tendo um time de base só para dizer que tem um time de base porque a Conmebol obriga. É engraçado, eu vou falar só porque eu vi um tweet daí no clima de Copa do Mundo e tal, a Cristiane tá no São Paulo, né? Ela é atleta do São Paulo que joga o A2, né? Que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É a mesma competição que o Grêmio joga. Que é líder, inclusive, da competição. E ela escolheu jogar pelo São Paulo, que é o time dela e tal. E o São Paulo paga uma grana pra ela por isso. E daí tu vê assim que o São Paulo é um time que investiu, né? A goleira do São Paulo é a goleira que era do Grêmio no passado. Sim.
E daí é um time que investiu. Carlinha. Que é um time que investiu, né? Investiu em contratação, investiu em peça e tal. E o salário desse mês, o salário do ano das jogadoras do São Paulo não dá um mês. De um time de Série A, entendeu? De masculino, entendeu? Sim, mas a gente não vai longe. Meu, O salário de todas as jogadoras do Grêmio não é o salário do Cortez. E tu pega, sei lá. 500 mil, entendeu? E daí, alguém tá fazendo umas comparação meio absurda, assim, mas é porque que é só pra ver como que é extrapolar. Assim, se fosse brincar de futebol feminino como é o futebol manager, assim. Sim. Se tu quiser contratar a Marta pra ser jogadora do teu time, né, supondo que ela vá topar, etc e tal, tu gasta menos de 100 mil reais o mês. É muito absurdo. Tu imagina, a Marta, eu acho que a Marta ganha uns 80 mil reais o mês. E tu consegue trazer ela por 100 mil reais mês fácil, assim, sabe? Fácil no sentido assim, tipo, né? Ela querer vir desconsiderando geografia, né? Tipo assim, sabe? Tipo, ela tá jogando nos Estados Unidos, né? Então de repente ela não quer por causa que a vila dela lá tá pronta e tal, né? Ou sei lá, não quer se aposentar no Brasil, esse tipo de coisa, né? Mas considerando só salário, assim, tu mete 100 mil, que é o salário, sei lá, de um jogador de base, 2 jogadores de base do Grêmio mediano, né? Vou dizer, entendeu? E tu ter tipo a 6 vezes campeã do mundo, tá ligado? Sim, a melhor jogadora jogando de todos pelo os teu tempos. time, entendeu? Sim, só a melhor jogadora que tem, né? Tipo assim, meu, é que nem tu tá jogando o Elifute 98 e tu contratar o Ronaldo, assim, tá ligado? Tipo, pro Caxias, assim, sabe? Tipo, meu, é muito roubado, tá ligado? E, meu, isso assim, eu sei que, tipo, na prática não é assim que funciona, né? Tanto que o cara fez essa comparação no Twitter e eu achei que foi leviana. Mas é só pra mostrar como em números absolutos o negócio não é distante, entendeu? Claro. Não é distante. Então, tu tem um investimento mínimo, tu consegue montar um time cano. O problema é que o Grêmio, não só o Grêmio, né? Os times do campo do futebol do Brasil e da América Latina, pelo menos, não se interessam em investir na modalidade, entendeu? Daí agora tá a seleção com esse técnico roubado, que é o Vadão, que é um cara que tem o time, assim, ó, caso o nosso ouvinte aí não sabe, tá jogando 4-2-4, meu. 4-2-4, meu. O time do Brasil não tem criação, é balão pra... Meu, é só passe no triângulo, tá ligado? Entendeu? Porque é só passe pra correr, meu. O time nos 60 minutos do segundo... Dos 60 minutos de jogo já tá todo mundo com a língua de fora porque as 3 atacantes já estão correndo pra caralho, entendeu? Daí tu tem 2 volantes, tipo, como é que tu vai compor defensivamente uma equipe que tem 4 atacantes? Tu não defende, né? Que tu tem 4 zagueiros. Exatamente, tanto que quando elas se rateavam, era perigo de tomar gol. Só ver como é que tá a distância de pensamento, meu, tanto monetário quanto filosófico, assim, sabe? Eles ainda tratam o futebol como, óbvio, desse, porque o Brasil vai, agora assim, meu, é óbvio que o Brasil não vai ganhar essa Copa do Mundo, tá? Tipo, tá a coisa mais óbvia pra mim nisso, assim. E daí vão culpar, sei lá, tipo, o santo, meu, vão culpar não sei o que, meu, quando a culpa é óbvia, a culpa é falta de investimento, a culpa é falta de interesse da CBF e dos clubes. E daí, claro que tipo, os clubes não vão levar a sério se a CBF não levar a sério, entendeu? Até porque os clubes não sei lá, não tem interesse de. A gente não enxerga interesse. Tem 5 times no Brasil que levam a sério o futebol. Um deles, infelizmente, é o Co-Irmão, que ele tem categoria de base até aquelas infantil, sei lá como é que é o sub o quê. Sim. Tem escolinha infantil, muito também por causa de uma ex-jogadora do Inter, que trabalha forte com o time deles nisso. Então, o Inter é um dos 5 times do Brasil que tem categoria infantil de futebol e participa de competições. É o Corinthians, o Audax, um que tem um lá de Santa Catarina que eu esqueci o nome, o Kinderman. Agora eu não vou lembrar de todos. E agora quem entrou no jogo por obrigação é o Palmeiras, que investiu bastante, e o São Paulo. Que é engraçado, né? Porque as equipes que têm dinheiro, claro que vão entrar no jogo. O Santos também, Santos. Vão ter sempre vantagem, tá ligado? Mas o dinheiro tem que fazer alguma coisa também, né?
Sim, tipo, por Grêmio, meu, o que é gastar uns 100 mil a mais? Com 100 mil a mais a gente tem um time muito melhor. Tipo, o salário inteiro não é 200 mil o que De um gasta. jogador básico, né? Do Cortez, acho que o Cortez ganha 200 mil. É o salário do Cortez, entendeu? Acho que o Cortez podia ganhar um pouquinho mais. E que o futebol feminino, se investisse um pouco mais, já é... Nossa, já tinha outro time. É complicado. Mas a gente tem que ir adiante, porque a gente ainda tem que passar os comerciais, falar do bolão e os destaques finais. Então, nesse clima pesado de abandono do futebol feminino, dá o play nos comerciais aí, Fanny, pra galera ouvir e prestar muita atenção, principalmente naquela parte que fala dos padrinhos. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Beleza, antes dos destaques finais, a gente tem aquele momento do final do programa especial para os padrinhos, porque esse é o momento do que, Débora? Do bolão. O bolão que essa semana, então, teve vários acertadores, porque várias pessoas apostaram em Grêmio 1, Fortaleza 0. Quem acertou em cheio essa semana e marcou mais 3 pontos do bolão foi Carlos Thomas, Daniel Martins, Débora Capelari, Eduardo Reusker, Jonathan Zimmer, Vinícius Montezano, William Guterres e eu. Também acertei finalmente em cheio, Grêmio 1-0. Com isso, o nosso bolão tem hoje, e antes de eu dizer o placar do bolão, vocês sabem em que lugar o Grêmio estaria no nosso bolão? Qual? O Grêmio estaria apenas em terceiro lugar no bolão, sim. Nós temos... Olha, já tá melhor que no Brasileirão. Nós temos, não, mas é baseado nos pontos do Brasileirão, né? A gente tem 2 pessoas que têm mais pontos no bolão do que o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro. São elas Evandro, que está em primeiro com 10 pontos, e William Guterres, que está em segundo com 9. Depois disso, a gente tem em terceiro lugar Carlos Thomas e o Eduardo Reusker com 6. Na sequência, Jonathan Zimmer e Fanny com 5. Daniel, Débora e eu com 4. Com 3 pontos, Miguel, Felipe e Vinícius. Com 2 pontos, o Lucas. Com 1 ponto, o Henrique, o Anderson e o João. E com 0 pontos, o Giovanni e o corneteiro do Gabriel. Belezinha. Beleza? Então, beleza. Esse foi o bolão. Continuem apostando, queridos padrinhos. E quem quer participar também dá tempo, hein? O primeiro lugar tá só com 10 pontos, né? 3 rodadas já encosta. Quem quiser participar do bolão, o que tem que fazer, Fanny? Olha, acessar padrim.com/mbg, pagar a partir de R$1 por mês, vai entrar no grupo do WhatsApp e ser jogado no grupo do bolão também. Maravilha, então é só virar padrinho do Mesa que você participa do bolão. Final do ano, como sempre, tradicionalmente temos um presente pro vencedor. Lembrando que Daniel é o atual bicampeão e o Felipe campeão do primeiro ano, Felipe Botelho e Daniel Martins. Beleza? O Thomas ganhou também. O Thomas não. O bolão teve 3 edições, por enquanto. Então me enganei. O Thomas acho que nunca ganhou nada, inclusive. Então ele ficou liderando, achando que não ia perder. O Thomas já ganhou muito, sim, cara, porque ele participou ao vivo de alguns programas e não tem prêmio maior do que isso. Ah, bom, pode ser. Se está considerando isso um prêmio, então ele ganhou sim. Viu só? Destaques finais, então. Débora. Vou começar comigo e o meu destaque final é diferente.
É um destaque final. Nem vou falar do Grêmio porque eu estou esperançosa. Já falei tudo que eu tinha para falar durante o programa. Eu tenho fé que a gente vai voltar muito melhor. Eu queria que os caros ouvintes que alguma mulher fosse padrinha do Mesa, porque eu não aguento mais ser a única mulher do grupo. Então, por favor, mulheres que escutam o Mesa, pode ser R$1 por mês. Apadrinhe este programa. É isso. Boa, é isso aí, ó. A Débora não aguenta mais ser a única lá no grupo, é isso? Isso. Não Entendi. que o grupo não seja legal, porque é bem legal. Mas é que seria bom ter mais uma mulher. Aí, ó, gostei do destaque final da Débora. Agora era pra ser a tua validação. É isso que tá dizendo, machista? Não, só tô dizendo que eu gostei. Assim como eu posso gostar do teu destaque final também. Vai lá, Fanny, tenta melhor. Não vou tentar melhor porque é o seguinte, que a Débora já foi, né, muito serelepe em seu comentário, mas também não vou deixar de tentar porque meu dever como ser humano dar as condições normais para ela me superar. Então, meu destaque final é a coisinha bem simples, né, pessoal? Uma paradinha ali pra Copa América, né? Vamos ver também um jogo de time ruim da Copa América. Daí a gente vai descobrir que o Grêmio nem joga tão mal assim, né? A gente vai ver o quê? Aqui que tem lá, sei lá, Venezuela e Japão. Sei lá, que os jogos tem Honduras jogou contra o Brasil agora, então, meu Deus. Mas enfim, vai ter um jogo merda lá, daí tu vai ver assim, nossa, Grêmio e Juventude nem foi tão ruim. Grêmio e Fortaleza, então, foi tranquilo demais, né? Então, até pra gente aprender, né, que sempre tem coisa pior e às vezes coisa pior com o nome de seleção, né? Outra coisa que eu quero dizer é que, Copa do Mundo Feminino tá bem maneiro, melhor do que encomenda. Eu tenho alguns amigos que estão em Paris nesse exato momento, gente rica. Olha só. E infelizmente a cidade não respira a Copa do Mundo como deveria. Mas daí é porque os franceses, eles se respirar muito forte, eles vão desmaiar porque o cheiro é horrível. Mas fora isso, né, espero que as próximas edições sejam mais valorizadas ainda. Eu acho que é um caminho sem volta. Futebol feminino é uma realidade e os torcedores estão descobrindo isso, e é claro, por causa das minas, né? Não por causa de gente comigo, como eu e o Rodrigão, mas está ganhando espaço maneiro. Então é isso aí. Se você é menina também, está permitido apoiar o Mesa de Bar do Grêmio e fazer companhia à Débora. Se você também quer, né, mostrar assim que, né, existe mais mulheres gremistas que escutam esse podcast, manda lá, apoia a gente, padrim.com/mbg. A gente promete que é um grupo muito maneiro, serelepe, a gente fala de muitas coisas além de Grêmio no grupo do WhatsApp. A gente conversa sobre a vida e conversas contemporâneas do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então vale a pena até, com uma fonte, um hub de informação para você, certo? Um beijo em todo mundo, até a volta da Copa do Mundo. Esse foi o Mesa de Bar do Grêmio 310 e essa foi minha última participação. Beleza. Última participação... O Fari vai ser vendido? É, última participação antes da Copa, né? Não, antes da Copa, meu empresário não me passou nada, entendeu? Não que a gente saiba. Olha, eu deixo tudo esses negócios de negociação com o meu empresário para ele resolver. Eu só recebo alguma informação que eu tenho proposta. Olha só. Cara, o meu destaque final é o seguinte, cara. Eu queria pedir desculpas aos padrinhos, que a falta do programa na semana passada foi minha culpa. Eu fiquei adoentado. E aí, cara, foi tipo assim, fiquei doente no dia da gravação. Rolou uma febre bem forte e, inclusive, tava tão mal que nem fui eu que avisei o pessoal que não ia rolar mesmo. Então foi bem de última hora mesmo. Então a gente tem aquele compromisso de toda semana fazer o mês aí e tal. Principalmente para os padrinhos que nos apoiam para que a gente faça isso, né? Então quero deixar aqui o motivo de não ter acontecido o programa na semana passada e meus pedidos de sinceras escusas. Mas agora deixa eu contar uma coisa, o mais engraçado que foi quando, pra vocês que não sabem, foi a Sheila, a esposa do Rodrigão, que falou que ele tava mal pra mim.
E aí eu fui falar com o Fanny pra gente adiar o programa ou cancelar, e o Fanny... Meu, isso aqui não é trabalho escravo. Vamos liberar ele. Assim, eu ri acho que uns 5 minutos. Não vai fazer o quê, Isso aqui né? não O cara é trabalho escravo. É. Ainda. Ainda não. Ainda. Mas fazer o quê, né? Aqui o Rodrigão, como todo bom homem, quando ficou doente, não conseguiu nem pegar o celular pra mandar uma mensagem, né? Não, deixa eu defender, ele tava desmaiado, segundo a Sheila. Meu, é sério, cara. A Sheila disse que drogou ele. Quando eu fui tomar a segunda dose do remédio pra baixar os 39 de febre, que ela me falou, eu já avisei que tu não vai poder gravar. Eu nem me lembrava que tinha gravação, pra vocês verem o estado que eu tava. Mas ela te defendeu. Ele é teimoso, eu aposto que ele vai querer gravar igual. Não, deixa comigo, eu vou falar com o Fanny. Foi foda, não, foi foda. Mas beleza, é isso aí, cara. Parada pra Copa América agora, vamos... Eu espero que o time... Eu espero de coração que o time treine, né? E volte aí pra finalmente a gente ver a decolagem prometida, né? Diz o Renato que a gente vai decolar, então vamos ver se o que vai decolar vai ser um teco-teco ou se vai ser um Boeing, né? Mas era isso então. Algo mais para o momento, pessoal? Ou até daqui 15 dias? Passa a conta. Dias que agora eu quero ver meu Uruguai querido jogar, e se tudo der certo, o Brasil por míseros R$35, que eu acho isso um feito na história. Maravilha. Então tá, pessoal. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Siga-nos também no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta esse episódio, deixa lá o seu joinha e se inscreva no nosso canal para ser avisado dos próximos. Adicione também o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast. E se tudo isso ainda não for o suficiente, acessa lá www.mesdebardogremio.com.br e ouça o podcast direto pelo site. Beleza? Esse foi o Mês de Bar do Grêmio 310. Ficamos por aqui até o final da Copa América, até a volta da rotina do calendário brasileiro do futebol. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam da gente, quando voltar o Campeonato Brasileiro, voltem a nos escutar. Até daqui 15 dias, 20 dias, mais ou menos isso, né? E era isso. Um grande abraço a todos vocês. Diga tchau, Débora. Avua, Grêmio. Diga até logo, Fanny. Passou um avião e nele estava escrito que o Grêmio é campeão. Boas férias. Boas férias para vocês.